Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém. Hoje, estudando o capítulo 10 de Romanos, amém. Paulo falando sobre a incredulidade de Israel, né? Esse capítulo 10, amados, ele tem 21 versículos maravilhosos, fala sobre tudo sobre salvação, o plano da salvação. E eu quero compartilhar com vocês, porque Paulo está recapitulando aqui, falando sobre a justiça de Deus e sobre a incredulidade, a rejeição atual de Israel, né? Porque Jesus veio para Israel, veio para salvá-los e eles rejeitaram, né? Ao Senhor Jesus. E Paulo ele ora pela salvação de Israel, que eu quero ler o capítulo 10, o versículo 1. E Paulo fala assim, irmãos, olha, irmãos, o desejo do meu coração é a minha oração a Deus pelos israelitas, é que eles sejam salvos. Então, Paulo, ele fala sobre a justiça de Deus, ele fala sobre a rejeição de Israel nesse capítulo 10, e ele faz uma oração pelos israelitas. Ele ora pela salvação de Israel. Ele fala sobre Israel, que eles têm conhecimento, mas eles têm um zelo pelo conhecimento, e as obras deles não é pela fé, e sim pelo fazer, né? Pelo conhecimento. E Paulo fala que a fonte de toda justiça, de toda salvação, ela é encontrada em Cristo Jesus. Isso aqui eu quero ler também, ele fala assim no verso 4, olha, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Isso, Paulo fala que já foi predito lá atrás por Moisés, no livro de Levíticos, nós vamos ver isso, eu não vou ler porque senão fica muito extensa a ministração, mas nós precisamos, amados, em nome de Jesus, todos os dias conhecer a palavra de Deus. E aqui em Romanos, a palavra de Deus, ela nos lembra que nós devemos falar às pessoas sobre Deus, falar sobre Jesus, sobre o seu amor, porque muitas pessoas até podem ter ouvido falar de Deus e podem até dizer, não, eu creio em Deus, mas nós precisamos falar desse Deus amoroso e desse amor muito pessoal por cada um de nós, e devemos levar Jesus às pessoas, fazê-lo conhecido entre os povos, nações, a quem o Senhor Jesus colocar nos seus caminhos, amém? Então, nós vamos ver aqui que a disponibilidade da justiça de Deus, não é preciso procurar Deus nos céus, né, conforme o texto fala aqui, ou descer até o profundo abismo para encontrá-lo, não. Deus está, amados, através de Jesus Cristo, tão perto de nós. E Paulo fala aqui, olha, tão perto quanto a boca e o coração da própria pessoa. Isso está lá também escrito em Deuteronômio, né? O apóstolo fala assim, olha, no versículo 8, que eu quero ler, ele fala assim, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. E no verso 9 ele fala assim para nós, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, como diz a Escritura. Todos os que nele crê, nele confia, jamais será envergonhado. Então nós vemos pela própria palavra, né, que tanto a boca quanto o coração está envolvido no plano de salvação, no plano de recebimento da justiça de Deus. Ela, primeiramente, é concebida no coração e ela é confirmada pela nossa boca. Então, a própria palavra de Deus fala aqui, nesse capítulo, que
Deus, a palavra de Deus, ela é imparcial e ela é universal. Ela não faz distinção nem entre judeus e nem gentios. Que qualquer um, qualquer pessoa, não importa quem seja, está escrito aqui, meus queridos, que qualquer um que clamar, que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Está no versículo 13, isso que eu vou ler também. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso não é palavras minhas, nem de homens, mas é a própria palavra de Deus. Qualquer um que clamar pelo nome do Senhor será salvo. Então, Paulo, ele aqui, nesse capítulo, ele apresenta algo assim bastante, uma lógica bem convincente, para que haja testemunhos fiéis. E a Bíblia fala que um pecador precisa clamar ao Senhor para ser salvo. É o que está escrito aqui, que o pecador precisa crer que ele pode clamar, que ele pode, e que ele precisa ouvir a palavra também para que ele creia. No livro de Isaías, capítulo 52, versículo 7, Isaías escreveu assim, olha, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, a justiça de Deus é apresentada aqui pelo apóstolo Paulo, que para que todos possam ouvir a palavra de Deus, que todos precisam clamar, precisam crer, né? Para que, através da palavra anunciada, através do pecador, de qualquer homem ou mulher que ouve a palavra de Deus, essa palavra vai fazer algo na mente, no coração dessa pessoa, porque a fé vem pelo ouvir, diz a Bíblia. Então, nós vamos ver aqui Israel, eles ouviram as boas novas. Paulo, ele prova isso citando no Salmo 19, no verso 4. Mas Israel, ele se recusou a dar atenção às boas novas. O próprio Isaías falou sobre isso. Moisés também falou sobre isso. Então, não tem desculpas, como não teve para Israel. Não vai ter desculpa para nenhum de nós, ou para ninguém que você ou eu fomos falar do amor de Deus e essas pessoas não quiserem ouvir. Quando a palavra de Deus, amados, ela é ouvida, a fé para crer nessa palavra, ela é derramada nos nossos corações. E depois que as pessoas, ou que você e eu ouvimos a palavra e cremos nela, nós devemos continuar crendo. É isso que Deus faz aqui. Deus nos convida a viver de fé em fé. E como crentes em Jesus Cristo, uma das nossas tarefas mais importantes, amados, é simplesmente crer em Jesus. O próprio Jesus fala no livro de João, no 4º evangelho, no capítulo 11, no versículo 40. Não lhes falei que se vocês crescem, veriam a glória de Deus? Queridos, em nome do Senhor Jesus, nós podemos levar esse evangelho àqueles que ainda não ouviram falar, aqueles que ouviram, mas não creram, de uma forma poderosa. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa ou as pessoas não conseguem receber esse amor de Deus, porque elas vivem debaixo de um jugo, né? De culpa, de condenação, de acusação. Mas lembre-se de quando alguém anunciou este evangelho, apresentou Jesus para você e para mim. Eu me lembro, eu sei, eu me lembro de detalhes que não vou poder falar aqui porque o tempo não permite. Mas nunca deixe de falar do amor de Deus. Aproveite todas as oportunidades que você tiver para anunciar, para evangelizar, para ganhar almas para Jesus, porque a Bíblia fala que quem ganha almas é sábio, e que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Pense nisso, fique com essa palavra, estude esse capítulo 10, que é bem curtinho, irmãos, mas é maravilhoso, ele fala sobre o plano de salvação.
Ele só tem 21 versículos. E como crentes em Jesus Cristo, eu vou repetir, a sua e a minha tarefa é crer em Jesus, é anunciar esse plano de salvação, é levar Jesus às pessoas. O mais importante de tudo é que você e eu sejamos íntimos com Jesus. E que nós vamos pedir ao Espírito Santo que revele Jesus aos nossos corações. Quer ser conhecido por Jesus, quer conhecer Jesus, é através da palavra. E depois de você ser íntimo, conhecer Jesus todos os dias, você vai fazê-lo conhecido entre os povos, entre as nações, como a própria palavra falou, quando Jesus falou para os discípulos, né? Que eles anunciassem a palavra em todo lugar por onde eles fossem, que você e eu possamos ser bocas de Deus em nome de Jesus. Compartilhe com outros, anuncie o reino de Deus. Amém? Seja boca de Deus, como sempre eu digo aqui.